E aí, galera, boa noite. Mais uma resenha. Eu sou Marcelo Negão, perfil aqui, @live com os atletas e artistas. Eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem seu like, ativem o sininho, né, para fortalecer esse trabalho aqui. Hoje a resenha é com a travesti Del Silva. Vamos bater um papo legal aí para a gente conhecer um pouco da sua história, saber mais sobre os temas do mundo LGBT, entre outros assuntos. E também sigam @Juan_atleta. Pra gente conversar, trocar uma ideia, né? E depois vocês sigam lá nas nossas plataformas, né? TikTok, Kawaii, Facebook, Twitter. E sigam o trabalho, vejam o trabalho, acompanhem a página aí, que tá top. Grupo Horário Feminino. Aquele abraço aí pra vocês. Tamo junto, hein? Fechamento monstro. Pessoal do voleibol também entrando aí. Júnior Dias também entrando aí na resenha. Daqui a pouquinho nossa convidada vai estar aí. Eu já te chamei, Del. Estamos aguardando aí a sua chegada. É... A Del acabou de entrar. Sim, deixa só eu tentar aumentar. Del, Vamos lá. tá me ouvindo? Tô sim. Consegue me ouvir? Valeu por você vir conversar com a gente aí, trocar essa ideia, falar um pouquinho da sua vida, das suas histórias, né? E falar também sobre o meio, né, LGBT, né? Sim. Que sempre tem histórias, né? Todos os dias, né? Desde já eu quero mandar um abraço aí para todo o povo, né? Todo o público LGBT, né? Em todo o Brasil, todo mundo. Dizer que estamos aqui para ouvir vocês, tá? Mas, Del, conversei muito com algumas pessoas, né, do meio LGBT, inclusive com a Dido, né? Que pessoa Uma maravilhosa. Dido, figura, um né? abraço para você, um beijo, tamo junto, hein? É uma figura, digo. Mesmo hoje com acesso, né, a redes sociais, com acesso a toda a informação que tem, né, a N coisas que chegam até a gente, você acha que ainda hoje tem preconceito? Sim, com certeza. Eu acredito que enquanto existir a humanidade, vai existir preconceito ao meio LGBT, mas o preconceito em si, ele nunca vai deixar de existir. Mas é complicado, né? Porque assim, o que é passado para as pessoas às vezes não é a realidade, né, que vocês vivem no dia a dia, né? Não mesmo. Apesar que a categoria, vou dizer dessa forma, a categoria LGBT é mais visado, né? Eu acredito como LGBT, como parte dessa classe, eu Sim. acredito que o preconceito em relação a nós, eu acredito que chega a ser maior que, não vou dizer que a minha dor é maior do que outro que sofre um preconceito por racismo, ou qualquer que seja a outra vinculação de preconceito. Mas eu acredito muito que a gente sente mais, a gente como LGBT, a gente sofre mais. Não que a nossa dor, repito, vá ser maior que a do outro, mas que a gente sofre, acho que somos mais visados quando se fala em termos de preconceito. Essa É, sociedade medíocre uhum. que a gente vive, né? Ah, Essa sim. sociedade, ela é preconceituosa, ela se forma preconceituosa. Os filhos dos preconceituosos, eles parecem que são formados a cada dia, a cada momento, a sua mente é trabalhada da forma preconceituosa.
Até porque eu acredito que nós somos parte da, da, da daquela fase em que moldamos os nossos filhos, né? Nós somos parte integrante daquela parte em que é moldado os nossos filhos, que é formado as suas características e Sim, a sua forma de disciplina, ela vem através de nós. Então, o que é nosso é repassado para os verdade. nossos. Então, não que não vai existir filho de um preconceituoso, ele não possa ser preconceituoso, ele não possa ter essas características preconceituosas. Mas Sim, eu acredito que os verdade. filhos eles são vistos dessa forma, porque vê o pai xingando, óbvio, Vai principalmente a xingar parte também. ele vai xingar também, porque ele vai se Sim. habituar, ele vai se acostumar, ele vai crescer achando que é normal escolher Normal. certas palavras medíocres como gayzinho, né? Que a gente escuta muito isso, né? Escuta muito. Hoje nem tanto, mas já se escutou muito isso. Gayzinho, bichinha. Então a criança vai passar a ver, seja ela menino ou menina, ela vai passar a ver isso como normal. É uma característica ao qual ela vê dentro de casa. Ela vê do seu genitor, né? Daquele que lhe molda, ajuda a caracterizar a sua personalidade. Então, os pais são parte, é participativa, a culpa dos pais em relação ao preconceito do filho, do jovem, da criança, de amanhã o cidadão. Eu acredito muito dessa forma. Sim. Ô, Del, de que cidade e estado você está falando? Eu sou de Pernambuco, eu moro numa Uhum. cidade do interior. O interior, o preconceito é muito É grande, né? absurdo. É absurdo. Assim, eu posso dizer que eu sou uma das pioneiras, com muito orgulho, assim, da minha cidade. Eu Que tenho legal, 43 anos. Então, assim, o meu legal. início, eu tenho até uma colega que acabou de entrar aqui na live, a Charles. Então, Charles mora na capital, que é Recife. Eu moro no interior e permaneço no interior. Então, assim, eu Sim. lembro que no início a gente era vaiados, assim, a gente ia no campo de futebol, e eu lembro muito dessa cena, assim, parava o campo, parava assim, o futebol, e as pessoas vaiavam e diziam palavras, assim, que eram Chulas. cholas, justamente, mas, assim, era um absurdo de se dizer, era absurdo de se ouvir, e eu sempre dizia para os meus colegas, a gente precisa enfrentar de cabeça erguida, porque um Sim. momento a gente vai vencer. E eu venci, nós vencemos. Quantas e quantas vezes naquela época o pessoal. Isso eu tinha o quê? 12, 13 anos, hoje eu tenho 43. Então as pessoas jogavam cerveja na gente, jogavam bebida, a gente ia para a festa e eles faziam questão de fazer aquele enxame de bebida, de jogar, né? A gente estava por ali, então o intuito dele era molhar, né? Era uma forma de Tipo, ser maltratar mesmo. de maltratar. Era uma forma de maltratar, era uma forma de querer me tirar da festa porque eu tinha molhado, porque a minha roupa estava molhada, porque eu precisava sair dali de perto dele. E Sim. muitas vezes tinha uma briga para poder nos atingir, para nos empurrar. Então a gente viveu muito isso. Hoje já é menos, eu acredito que isso é bem menos mesmo. Mas no início, na minha cidade, né? Então a gente chegava, eu principalmente chegava afrontosamente, muito Sim. menina, muito de salto, de mini saia, de bolsinha, o que você imaginasse nos clubes que tem na cidade, e a Já bem à vontade. Já bem minha à vontade. vontade. Eu adorava causar. Nossa, até hoje eu acho. Eu adorava causar. Quando eu chegava, que o clube parava, né? Parava. Então eu achava que aquilo era para parar, não só porque eu cheguei, mas sim para ver com que eu estava vestida. Eu adorava, assim, parava, porque nunca se viu. Eu fui a primeira travesti, eu fui a primeira trans. O que você imagina? Eu fui a primeira dentro da minha cidade, né? Tem os meus colegas que não me deixam mentir. Então eu fui afrontosa, eu fui corajosa também, eu fui uma pessoa corajosa, eu sou, né? Então, mas naquela época eu fui demais, que existia as gays, como a gente era chamada, da minha cidade, mas todo mundo era encapsulado. Todo mundo era quieta, era calada, mas eu adorava provocar. Eu queria ser o que eu era, eu queria mostrar o que eu era. E eu era, e eu sou, e eu fui daquela forma. Então as pessoas achavam aquilo talvez um tanto mais que absurdo. Eu achava maravilhoso. Eu amava aqueles momentos, eu amava tudo aquilo. Enquanto elas me odiavam, eu estava amando aquilo ali. Enquanto Ó, elas pesavam com o olhar, com as palavras, eu achava tudo aquilo o máximo. Eu adorava confrontar a tal sociedade daquele momento. tem um recadinho aqui para você. Dani Camuaru. Dei minha diretora. Ah, Charles é que eu Antônio.
Charles Antônio para cidade pequena, e eu adorava essas cenas. Esse era a pessoa que estava comigo, o Charles, era meu colega Jamil, Carlinhos. Jail Massa, Del, uma ótima profissional. O, o Del, assim, tudo que gera em torno de uma travesti, uma mulher trans, um gay, uma lésbica, sempre gera essa polêmica. Você que é uma figura muito conhecida, é uma figura que tem uma verbalização muito forte. Como que você se vê sendo uma referência dentro do meio? Eu acredito que eu sou uma personalidade. Eu sou uma personalidade na qual vai ser sempre vista, sabe? Eu gostaria de nem morrer para ter que viver isso eternamente. Eu gostaria de viver isso eternamente. Gostaria de não morrer. Para que morrer? Para esquecerem de mim, para não me ver mais passar, para não lembrar com a mesma visão que estão lembrando de mim hoje. Eu gostaria muito de ser esquecida pela morte. Eu gostaria de ser eterna, sabe? Eu gostaria muito de poder continuar vivendo tudo isso. A minha passagem aqui nesse mundo, ela tem sido maravilhosa. Eu já sofri bastante para chegar até aqui, para conquistar tudo que eu já conquistei nesses anos todos, mas tem sido maravilhoso. Hoje a cidade já me vê com outros olhos, hoje a cidade, eu como profissional sou uma pessoa, tenho certeza, sou uma pessoa amada, que as pessoas gostam muito de mim. Há aqueles que gostam na minha frente e por trás de mim é outra situação, né? Mas tudo isso faz com que eu me sinta bem, tudo isso faz com que eu me Uhum. fortaleça. É Sim, maravilhoso, sabe? Maravilhoso. Eu, como eu te falei, eu moro numa cidade pequena, do interior, onde sim, todo mundo me conhece. E os que eu não conheço continuam me conhecendo. Ainda tem os filhos dos que eu conhecia, os netos dos que eu conheço, né? Que hoje eu não conheço mais, que são muito jovens. Então, eu primeiro, fulano é filho de quem? É neto de quem? Quando chega no meu trabalho, fulano quer falar contigo. Eu tenho um adolescente que quer falar contigo. Ele é filho sim. de quem? É neto de quem? Porque eu conheço o pai, eu conheço a mãe, eu conheço o avô, eu E, conheço os filhos. Então, eu sou uma pessoa, como disse você, bem conhecida. Eu sou uma personalidade viva dentro do meu contexto, da minha cidade, do meu povo. Odel, você não falou o nome da cidade. Sim. Que papá. Quipapá. Um abraço aí para vocês da cidade de Quipapá aí. É, e assim, é, como que é para você, né, ver esses seus amigos, ver os filhos dele e eles tendo um carinho com você? É satisfatório, sabe? Às vezes eu passo, encontro alguns, ou a gente encontra-se até no meio de trabalho, uma conversa, e a gente volta ao passado, né? Então a gente começa a lembrar Sim, cenas, momentos, que isso é muito gostoso. uhum, E a gente sim, começa a verdade. rir daquele momento que foi difícil, que foi sofrido, né? A Charles mesmo tem muito o que contar de mim. Se deixar, a Charles toma live. Porque assim, a gente viveu muito, a gente passa. Então, quando a gente senta para conversar, quando a gente senta para bater um papo, até por telefone, né? Eu tenho muitos amigos que a gente passa horas e a gente começa a lembrar do passado, a relembrar a cena, os momentos, e isso é muito gostoso. As gaitadas, as gargalhadas fluem facilmente, facilmente. Quer dizer, a resenha sempre flui. A resenha. Você e o amigo, Sim, eu é, tenho as amigas do início, que a gente tem muito o que contar, o que conversar. Quando a gente senta, legal. nunca para de relembrar, que é muito bom relembrar do que vivemos, das vitórias que hoje conquistamos. O que hoje as novas estão vivendo foi fruto do que a gente conquistou lá atrás, Lá né? atrás. Vocês É poderem verdade. sair na rua, tanto até na minha cidade, que é pequena, mas tem as mais novas, tem as novinhas, então assim, é fruto, hoje a liberdade que elas têm de sair de casa, hoje a liberdade que elas têm de pôr um salto, de fazer uma maquiagem, é fruto Vocês nosso. não tinham. Não tinham, é fruto nosso, a gente batalhou, correu atrás, deu a Sim. cara, apanhou, levantou, mas nós conseguimos para que hoje elas pudessem usufruir dessa situação, dessa vitória, Entendeu? né? Você vendo hoje em dia, né?
E hoje elas também, muitas fazem trabalhos como modelo, muitas também Uhum. têm imagens divulgadas lá fora. Você acha que a forma como é, o mundo está vendo as mulheres trans hoje mudou muito da sua época para a atualidade? Bastante. O único ícone que da minha época que era bem conhecida, ainda hoje perdura, era a Roberta Close. Roberta Close. A inspiração de todas nós. Roberta Close era a visão, era o sonho. Todas queriam ser Roberta Close, eu acredito. Era a perfeição, era a Roberta. Então, hoje a gente vê com facilidade na televisão, né? Antes, se houvesse uma palavra que fizesse tal significância ao assunto, as TVs seriam desligadas, quebradas, amassadas, jogadas fora por aquelas famílias, né? E hoje não, hoje você vê com cada dia a gente consegue, vai galgando cada degrau. E hoje a gente tem casais gays com a maior facilidade, casais Sim, verdade. com maior facilidade na TV, nos programas de TV, Sim, apresentando o verdade. programa de Em TV, novela, em em novela, novela. no Muito, meio do futebol. a gente pode dizer que está se tornando comum, que a gente busca essa realização, que isso seja comum, como qualquer outra situação, como qualquer outro casal, a gente passe a viver dentro do mesmo ambiente, respeitando um ao outro. Então, esse é o Ah, intuito, esse é o você falou um negócio interessante. Respeito. respeito. Esse é o ponto. Só que às vezes a gente vê que não tem Não, isso. Que não não tem. tem isso. Por que eu falo isso? Porque assim, por que as pessoas respeitam às vezes um casal normal, entre aspas, né? Que é o que a sociedade coloca, né? E não pode respeitar uma mulher, duas mulheres, dois homens, ou um homem com uma mulher trans. Aí é uma pergunta muito simples. Foi o que você falou lá atrás. Isso já vem enrustido dentro da família. Agora uma pergunta. Se você enrustiu esse sentimento dentro, então a gente tem como ensinar a não ser preconceituoso. É muito simples. É você respeitar o amiguinho na escola que ele é LGBT, é você estender a mão para ele. São coisas simples, é isso que eu falo. São detalhes que hoje em dia não tem, mesmo com todo o acesso à rede social, mesmo com todo o acesso à informação, não tem ainda. As pessoas insistem em ser ignorante. Com Você acha tanto, isso, Del? eu Você acho, sente, com você tanto sente isso? com as pessoas, sim. As pessoas ainda têm essa tendência, ainda querem permanecer na ignorância. As pessoas são ignorantes. Não só por ignorância a pessoa, a questão física, mas Sim, ignorância de informação, né? O sim, carnaval, o Ministério da Saúde, ele, a cada ano ele impõe um tema para a gente viver o carnaval. E o tema foi respeito. E foi respeito pela a mulher cis, ou homem cis, dizer sim, dizer não. Foi respeito ao encontro homossexual, heterossexual? Sim, foi o respeito. Então, o carnaval tratou de respeito, o carnaval pediu respeito, né? Então, vai ser comum você passar e ver dois homens se beijando. Se não é você, por que você está preocupado? Tenha respeito. Vai ser comum você ver duas mulheres se beijando. Isso vai ser comum a cada dia. A gente está tentando, a gente está lutando para que isso sim. seja comum, como qualquer outra cena. Então, o que você tem que ter é respeito. Se você não é, não gosta, não quer, fique para você. Problema seu, problema A seu. sua opinião em relação àquele casal não vai contribuir em nada. Eles vão continuar sendo um casal, entendeu? Eles vão É continuar verdade. sendo as pessoas que são. Então, a sua opinião só Não vai valer se ela for importa, acompanhada de respeito, porque não senão ela importa. não vai importar. Ela não vai contribuir para outra coisa. Ela não vai fermentar aquela situação de nenhuma forma. Agora, Del, é um ponto que, conversando com as outras meninas, né? Inclusive, mandar um abraço para vocês. Vocês são fera, admiro muito vocês. E o espaço aqui é aberto para vocês, sabem disso, né? O Brasil é o país que mais mata transexuais. Agora eu te pergunto, o que a gente deveria fazer para que
isso fosse diminuindo gradativamente. Porque assim, eu sou um cara que eu nunca tive esse negócio de preconceito. Converso com você, converso com menina trans, converso com homem cis, converso com. Meu, o que aparecer, nós conversa, nós troca ideia. Nós gosta é da resenha. Não tem tempo ruim. Agora, isso é uma coisa que reflete lá fora. Lá fora. E Como também lá fora deve de ser um pouco melhor. Não digo eu assim acredito, 100%, né? eu Um pouco acredito. melhor. Mas assim, zerado não é, um pouco melhor. Mas dentro do país, o que você acha que deveria ser feito? Políticas públicas, ser feito mais anúncios informativos, mais publicidade em cima da questão LGBT? Porque assim, lembrar só no carnaval é fácil. Mas viver o resto do ano após o carnaval é difícil, né? Eu acredito que a gente precisa, como LGBT, estar mais na cabeça. Onde seria? No legislativo, no federal, né? Nós precisamos estar ali para impor que essas questões venham a acontecer. A gente precisa ter mais deputado LGBT, a gente precisa ter mais governadores, que está pouquíssimo, pouquíssimo. Então, a gente precisa se alimentar do conhecimento para chegar lá e fazer mudar. Se nós não estivermos lá, a coisa vai ficar diferente de ser mudada. A visão vai ficar diferente. Ainda vai permanecer com essas restrições. Mas se a gente estiver lá para ajudar a implantar políticas públicas, para ajudar a criar leis, para ajudar a estagnar o preconceito, né? Dizer não, pare, respeite. Se a gente estiver lá o primeiro na ponta a puxar essa situação, a gente consegue com mais facilidade mudar essa visão, mudar essa questão, esse IBGE do país negativo em relação à Sim, comunidade LGBT. Então a gente precisa mostrar para os países vizinhos, para o resto do mundo, que a gente melhorou, que a gente progrediu como país. A gente melhorou, a gente progrediu, a gente transformou o ódio em amor, em respeito, em caridade, em empatia. A gente precisa mostrar para eles que houve pontos positivos, acrescentou pontos positivos, houve mudanças na lei, houve aberturas maiores. Hoje as mulheres vivem lutando, as mulheres vivem lutando para estar lá dentro, para ter mais mulheres na política. A gente vê muito isso. Então a gente também precisa, como LGBT, mudar essa história. A gente precisa ter mais Leonora, né? Muitas Leonoras lá dentro. A gente precisa sim, ter outros e outros que estão lá dentro, outras e outros que estão lá dentro. Então, para que a gente sim, juntos, de mãos dadas, a gente consiga fazer melhor, a gente consiga mudar essa visão, essa paisagem negativa do nosso país lá fora em relação à comunidade LGBT. Porque isso aí virou parque um de diversão. um parque de diversão e virou um crucifixo. Vamos crucificá-las, vamos matar. É mais uma caça às bruxas no mundo em que a gente está vivendo. É mais uma caça às bruxas em relação à comunidade LGBT. Hoje nós somos caçados por uma comunidade. Hoje nós somos mais vistos por uma comunidade. Qual comunidade? A maioria que se chama hoje sociedade. Isso eu tenho que concordar com você. Eu tenho que concordar com você, porque assim, apesar de muito ser se falado, né, hoje a grande personalidade do mundo LGBT dentro da política é Erika Hilton, né? Justamente, e a gente viu, a gente sabe e a gente presenciou pela mídia o que muitas vezes aconteceu, o que passou, né, para se chegar aonde chegou, né? Como todo mundo que quer estar lá vai passar por uma situação muito difícil, né? A gente vai e quando a gente tem uma personalidade, agora eu me lembrei que está lá dentro lutando por uma comunidade, ela é tirada de cena.
como quem, né? Eu vou até abrir um parênteses aqui. Marielle, Sim, né? A situação de Marielle. Marielle vivia um casamento, Marielle torcia por toda a sociedade. Marielle trabalhava por toda a sociedade, mas Marielle tinha uma visão LGBT exclusiva. Então, todo mundo que estiver lá ele vai lutar essa categoria, por essa classe, por esse povo, por mim, pelas outras que vão vir, por todas que estão lá. Então vai haver, mas também vai haver uma luta para chegar lá, vai haver um caminho a se trilhar para poder chegar lá e trazer todas as outras que vêm atrás, né? Toda a comunidade que vem atrás, todo o nome que vem atrás, né? E a gente tirar esse estigma de país que mais mata todos os anos, que a gente tem todos os anos um quantitativo muito grande em relação aos outros países, não é verdade? não, isso é verdade mesmo. Agora, sim, tem tanta coisa, né, tanto detalhe em cima do assunto, né, LGBT, como, por exemplo, os banheiros públicos para os público LGBT, que não tem, né, e assim, coisas que são pequenas, mas que fazem a diferença, porque assim, hoje uma mulher trans tem que usar o banheiro masculino. É um absurdo, né? É um absurdo. É um absurdo, porque como uma mulher trans, como uma mulher vai entrar em um banheiro masculino? Como uma mulher vai se sentir em um banheiro masculino, né? Se ela nunca se sentiu, nunca foi masculina, né? Ela nunca se sentiu, ela não se caracteriza como uma pessoa masculina, ela nunca se viu. Então, como ela vai usar aquele banheiro? Como é que ela vai se sentir em meio àquela macharada? Quando se entra no banheiro masculino, tá-se lá aquela macharada. Vai se ver simplesmente de piada, vai se ver simplesmente, né? Porque você entrar, você se sente uma piada. Você é visto. Existe até momentos em que alguns deles eles são até respeitosos, eles até se chocam, né? Eu já pude participar de um momento desse. Então, assim, foi horrível. Eu já participei de um momento desse, foi Sim, horrível, assim. imagino. Mas muitos se chocaram, assim. Eu tive um momento assim que alguns se recolhem mais para um canto, outros fingem não ver que aquilo aconteceu, até não olha, né? Então, assim, você se tranca numa cabine. Para você sair dali, parece que você vai enfrentar o mundo de uma vez só. Quando você sai da cabine ali, que você passa dentro daquele espaço, aquele corredor, aquele galpão que é um banheiro, você se sente a pior criatura. Pelo menos eu me senti dessa forma. A pior criatura. Eu vou passar em tudo aquilo, né? As piadas que você vai contar, as gracinhas que você vai ter que ouvir, né? E lá fora, as Sim, pessoas que verdade. vão te ver sair dali vai achar estranho também. Elas vão ficar sem acreditar, sem entender aquele momento, a cena, Quer né? dizer, um Aquilo é momento, constrangedor. um momento normal, se Sim. torna, E era para se normal, torna uma pressão psicológica. psicológica, uma pressão psicológica, a qual você é obrigada a passar em muitas situações, em muitos lugares, sabe? Tem lugares assim que só de olhar assim, eu prefiro não ir a banheiro algum. Eu prefiro não ir. Eu prefiro eu prefiro não utilizar. Eu prefiro saber que eu não estou precisando, entendeu? Sim, Existem lugares que realmente que você pode se chamar de atenção, porque quando você vai ao banheiro, né? A primeira sensação é você vai ao banheiro. Aí ali próximo tem um segurança. E assim que você entra ou você sai, você vai ser chamado a atenção por ele. Todas as pessoas vão querer saber o porquê. Todas as pessoas vão ver aquilo ali, entendeu? Então, existem lugares que ele já tem um outro banheiro. Não, mas até oferece para amenizar a situação. Não, a gente tem um outro banheiro ali, você pode usar, ó, aqui está a chave, não sei o quê, né? Mas aquilo é constrangedor, né? Aquilo é sim. constrangedor. Educadamente, eu já vivi momentos até em que eu entrei no banheiro feminino e quando eu saí, o segurança estava me esperando, né? Aí aquilo foi constrangedor, a cena de ver um segurança me esperando. Aí ele, olha, eu
queria falar com você, porque esse banheiro você não pode usar, mas a gente tem um banheiro educadamente. A gente tem um outro banheiro, a qual tem a chave está no balcão, a chave está ali. Se você quiser, é só você pedir, tá à vontade, educadamente. Mas aquilo Mas foi é constrangedor. constrangedor. Aquilo é constrangedor, entendeu? Só de ouvir, não, moço, obrigado, tá bom, tá certo, mas você prefere não existir naquele momento, você prefere não passar por aquele momento. Aquilo foi constrangedor, aquilo é Sim, constrangedor. Então você seria, com seria o certeza. terceiro banheiro da situação. Tem o banheiro lá dos fundos, tem o banheiro masculino e o feminino. Então, para você, tem o banheiro lá de trás, lá dos fundos. Entendeu? É como dizer isso a você, ó. Para você, tem o banheiro lá dos fundos. Em outras palavras, foi o que me mandaram ele dizer, né? Porque ele recebeu ordem para aquilo. Então, é constrangedor. Eu não volto mais ali, eu não fui mais ali. Depois daquele Sim. momento, naquele espaço, eu não voltei mais lá. Né? Eu não fui gastar mais o meu dinheiro ali. Eu não fui dar lucro àquele que tem um preconceito, que não quer me ver lá. Então, eu não fui. Eu não vou. Né? Então, isso é constrangedor, isso é chato. Hoje a gente, hoje eu acredito até que essa questão está até mudando, né? Quando a gente chega muito, principalmente em lugares públicos, né? Que é chamado Você pelo acha? nome, que é chamado pelo nome, então aí vem a questão de nome, né? Você quer ser chamado, você já tem um nome, você é um nome, porque isso também é um fato constrangedor, né? É um fato constrangedor. Para quem sente, é tão constrangedor, né? Não diria que seja hoje, agora, o meu caso, mas assim, te chamar pelo nome de registro, te chamar pelo nome de um documento é tão constrangedor quanto você não ter direito a ir em um banheiro feminino, quanto você ser trans e Mas, não ter um banheiro feminino. É tão constrangedor mas te chamar pelo nome de registro do que chamar pelo seu nome social, da mesma situação em que você é obrigado a ter que usar o banheiro lá do fundo. Você é obrigado a ter que usar o terceiro banheiro daquela instituição, daquele espaço. Então, ser chamado pelo nome social para muita gente é muito constrangedor, é mal. É tanto que algumas até elas se explodem, né? Elas explodem naquele momento, elas baixam o barraco, elas fecham o tempo e a temperatura, porque se sente mal com aquilo ali. Então é uma forma de você dizer, não, eu não sou e eu não quero, eu não devo, né, ser chamada assim. Então são dois fatores muito, eu diria que muito ruim ainda para uma pessoa trans, para uma travesti, né? Mas, Principalmente ô Del, a mulher trans. Hoje já é possível já alterar o nome? Sim, com a maior facilidade. Hoje, você vai, não precisa de tanto processo jurídico. Hoje você, por livre e espontânea vontade, pode, também não tem idade. A partir dos 15 anos, você é livre para fazer isso. Você vai lá no cartório, eles vão te dar uma seleção de documentos que você precisa providenciar. Aí você vai no cartório, vai ao fórum, e eles vão te dar tudo aquilo e de imediato você leva para o cartório e o cartório é feito juridicamente a correção de seu nome. É Sim, emitido para você uma nova certidão. Entendeu? É que só legal. você querer. É só você querer. Hoje tem a maior facilidade. Antes ainda Então, tinha um processo que você tinha que esperar pela sim, justiça, você tinha que dar toda uma alegação para que você fosse sim, feito. Antes era feita uma averbação, ia lá e sim, o cartório fazia uma averbação ao seu documento, ia constar o seu nome e o nome pelo qual você deseja, a partir daquele momento, ser chamado. Hoje não, hoje sim. você tem uma nova certidão de nascimento. Quem se Sem chamava muita João, burocracia. com muita burocracia e sem ter que estar comparando Legal. nome. Fulano é João que se Top. chama hoje Maria. Não, não existe mais isso. A partir de agora, Sim. você vai ter só Maria. Então, o cartório te faz uma nova Olha, mas, certidão de nascimento. olha, Del, mas até isso já era constrangedor também. Já era constrangedor. Porque, por exemplo, eu trabalho na saúde, então você muitas vezes saía o seu documento, você tem direito ao nome social, mas muitos documentos ainda tem o seu nome de registro, o seu nome, mais o nome social. Então, o nome em si Sim, sim. já está
se machucando, né? Você vai É. chegar com uma certidão de nascimento, um RG. Você vai chegar com um RG, aí lá tem o nome fulano de tal e o nome social. Aí lá vai ter um espaço, nome social, o nome pelo qual você quer ser chamado, é o nome que você é chamado, fulana, fulana, fulana. Que é fulano, fulano, fulano. Então, a pessoa que pega o documento, a primeira coisa que ela faz é olhar para a sua cara. É a primeira coisa. Ela vai ler os dois nomes e vai olhar para a sua cara. Entendeu? Ela vai saber que Isso você já, tem. isso Isso já é é constrangedor. isso já é constrangedor. Constrangedor. O Charles está falando aqui, ó. Vou colocar meu nome de Charlene. Isso é constrangedor, isso é preconceito. Isso Uhum. é preconceito, né? Porque a pessoa, quando olha para o seu documento, ela vai olhar para você. Seu rosto, é Vai olhar verdade. pra você. E se for um indivíduo preconceituoso, muitas vezes ele usa de má fé para tirar você de tempo e vai colocar, como já houve um momento, de colocar o nome de Sim. registro. Vai querer te colocar naquele momento, ali naquele formulário, naquela ficha, o teu nome de registro, só para te provocar, só para tirar você de tempo. Sabendo ela que você quer ser chamado, que você deve ser chamado por isso, né? Eu hoje estou numa posição no meu serviço, ao qual eu converso muito com as pessoas que tem aquela questão, eu não sei como fulano não gostaria de ser chamado. As pessoas que são como você, como gostariam de ser chamado dela, elas gostariam de ser chamadas de senhora, de senhorita, entendeu? Elas gostam de ser chamadas pelo nome ao qual elas se identificam. Eu digo sempre para as pessoas que trabalham comigo, né? Se você chamar por ele, então você vai ouvir o que você não vai gostar, porque você está vendo ela ali. Então por que você vai chamar de ele? Então isso E é. qual, e qual é a sua profissão, Del? Eu trabalho na saúde, eu sou da enfermagem. Atualmente, eu estou na parte administrativa, na direção do hospital em que eu trabalho. Ah, que legal, que legal. É, a gente vê bastante também hoje em dia, bastante pessoas, mulheres trans, gays, lésbicas, mulheres cis, cursando faculdade, se formando Verdade. de doutores, doutoras, engenheiras, farmacêuticas, né? E antigamente a gente não via muito isso, né? Devido também àquela carga, né? De preconceito que era muito maior. Não que hoje em dia não tenha, tá, gente? Não que hoje em dia não tenha. Como a Del tá falando, é, é um pouquinho enrustido, né, Del? Um Está pouquinho. guardado dentro das pessoas, que muitas É, delas sabem que hoje elas são obrigadas a engolir as suas palavras, engolir o próprio sim. pensamento, porque a Porque senão se ferra. se ferra. A justiça hoje já dá direito àquela aluna que está cursando direito de processar dentro da cadeira de direito, de processar dentro ainda do curso de direito. Então, você como colega de profissão, você como instrutor daquele curso, você tem que ser formal, né? Você tem que usar da sua formalidade para com todos. Então, não pode haver um olhar diferenciado, não pode haver, por mais que você sinta. Mas hoje a gente tem a facilidade. Hoje a gente tem um monte de bichas que são advogadas e elas estão loucas para provocar um processo em cima de uma criatura, porque vão tudo. Isso é maravilhoso, isso é ótimo. Vamos Tô, protestar, vamos tô mostrar, louca vamos pra pegar o dispor. preconceituoso. Pô, eu tô louca para pegar, eu tô louca para pegar esse preconceituoso, eu tô louca para expor o nome dele, né? E ainda fazer manchete, que hoje é difícil. Tudo você pode fazer manchete hoje. Isso É verdade, é verdade. Você pode antes, fazer Reels. Antes a gente só fazia falar, e hoje a gente pode expor, né? Fulano de tal, empresário fulano de tal, foi vítima de um processo por isso, por aquilo. Então hoje as pessoas têm muito receio que o nome delas apareçam coligada a tais coisas, né? Apareçam em manchete negativa. Então muitas vezes elas engolem o próprio pensamento, né? Elas são obrigadas a engolir. Então hoje a gente pode estudar com a maior facilidade, hoje a gente pode, com maior facilidade, entre aspas, mas hoje a gente tem uma abertura maior, né? Hoje a gente vive uma questão financeira melhor, tanto em relação ao poder aquisitivo de cada família, como em Sim. relação ao país. Para essa questão de você estudar, de você querer ser doutor, né? Não importa a área que você pretende chegar lá, mas você tem. Então, como LGBT, isso é maravilhoso.
Isso é fascinante. Você pensava em ser advogada, mas a sociedade não me permitia, né? Há 30 anos atrás, Verdade. 40 anos atrás, a Não sociedade não me permitia mesmo. permitia. Hoje a Verdade. sociedade pode até não querer me permitir, mas ela é obrigada a me permitir, né? A sociedade hoje ela é obrigada a, como dizia o famoso, ilustríssimo Zagalo, vocês vão ter que me Vão ter engolir. que me engolir. Vocês vão ter que me Isso engolir. mesmo. E depois de formada, eu me formei, porra! Eu estou formada! E, mano, que caralho sou eu, porque elas adoram essas coisas, adoram É verdade. esse palavreado, É, é. esse trocadilho. Então, assim, É isso tipo é assim, eu consegui, eu conquistei. Foda-se o isso é resto. um grito de liberdade. Eu consegui, este papel vale muito, né? Este papel vale muito, este papel diz muito de mim, do que eu passei para chegar até aqui. Então, muitas vezes a gente louva isso com lágrimas, porque é mais do que uma vitória. É mais do Sim, que uma vitória. A cada com dia certeza. a gente luta para termos vitória, para alcançarmos vitória, né? E hoje a gente poder ter uma vitória aonde a faculdade pode nos aceitar, aonde a universidade estão de portas abertas, né? E quando eu me destaco como o melhor aluno, como a melhor aluna, sendo LGBT, os outros já ficam de olho em pé. Nossa, aquele olhar preconceituoso é mais em primeiro lugar. Eu Isso tenho uma dentro da mesma, colega isso dentro da classe. isso dentro da classe, né? Olha quem é, né? Que Ainda, quem é, absurdo. olha o tipo, olha o tipo que está estudando, olha fulano, né? Porque a gente escuta essas coisinhas, esse, Ah, não, isso é esse brincadeira. Não, isso é brincadeira. Sério isso? escuta, escuta, você vai passando aí, escuta, tu quer, tava perguntando por tu, olha o tipo que tá aqui, né? Aí, de repente, aquele ali sabe que eu Nossa, passei com a que nota melhor que absurdo. a dele. E eu passei. E muitas vezes a gente sente muito prazer em jogar na cara. Aí você tirou quanto mesmo para estar aqui? Qual foi sua nota, né? A Charlie mesmo é uma pessoa que adora isso. Você tirou quanto para estar aqui? Né? Você conseguiu quanto? Quais foi mesmo o seu percentual de ponto para chegar aqui? Pois eu tirei em primeiro lugar, eu consegui. Né? Você está onde, né? Eu estou em tal posição, em tal lugar. Isso é maravilhoso, né? Eu quando me colocaram onde eu estou, no meu cargo, assim, então para mim foi muito bom. Eu estou vivendo um governo na minha cidade desse tamanho, onde todo mundo conhece o Lula. Eu costumo dizer nas minhas reuniões, eu estou vivendo dentro de um governo que é preconceituoso, protestante. O prefeito da Uhum. minha cidade, toda a sua família vem de uma família protestante, que deveria automaticamente ser preconceituoso, mas eu estou em um lugar de destaque. Eu sou a direção do meu hospital. Eu sou a direção onde eu trabalho. Então, quem eu sou, aonde eu estou, então isso já diz muito de mim. Para quem não queria, não, para quem me olha e não sabe quem eu sou e o que faço ali. Então eu adoro quando eu passo e alguém não me conhece, né? Quem é? Faz o que aqui? Não, é a diretora do hospital. Eu adoro quando eu passo e eu escuto isso. É a diretora do hospital, é a direção do hospital. Aí as pessoas, e é a direção do hospital. Aí com aquela expressão, "Oxi, pode? Como assim? E pode, como assim? Tipo, tipo, não acreditando, tipo assim, mas Não por que ela? É assim, ele? Ela? Como assim? acredito. É. Como assim? Oxi, pode? Como assim? É justamente disso, entendeu? É sobre isso, né? Eu adoro e eu passo divinamente naquele belo salto. Tem dia que eu estou naquele modelo, toda trabalhada no salto, é uma pasta na mão, é uma bolsa na mão, né? E eu chego naquela, bom dia. Então eu tenho momentos que eu chego, é o que é a médica, não é a direção do hospital, é a diretora do hospital. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, eu adoro quando eu escuto quando ele diz assim, a diretora do hospital. Nossa, isso deixa meu dia radiante. Radiante. Já ganha o dia. Já ganhei o dia, né? É a direção. Oxe, como assim a direção? Mas não, e mudou a direção? Sim, mudou. Então, eu faço muito essa relação. Quem eu sou, onde eu estou e quem me colocou lá, né? Porque o meu prefeito, as suas origens religiosas, que tem todo esse traçado, tem tudo isso, né? E hoje e ainda hoje mesmo eu conversando com ele em uma reunião, eu disse, eu lhe agradeço muito,
por você ter visto em mim a pessoa que eu sou. Eu lhe agradeço muito por você ter me escolhido, por você ter escutado uma decisão, né, e ter me colocado onde eu estou. Porque isso, como pessoa que eu sou, me favorece muito. Isso me Mas favorece nem muito. todos vêm, né, Del? Estar lá nesse momento é simplesmente o fato do dinheiro que eu ganho, mas sim quem eu sou. O que mais me enche o ego é saber quem eu sou, estando. Nossa, eu adoro quando as pessoas. Mas aquele gay, porque é isso ainda, aquele gay, sim, aquele gay é a direção, é o diretor, é a diretora do hospital. Nossa, mas como é que pode uma coisa dessa? Porque as pessoas ligam muito a minha condição sexual a minha condição intelectual. Eu não Tá, sou mas capaz. assim, tá, mas peraí. Tudo isso só porque você é LGBT. Tá bom, se fosse um cara comum, uma mulher comum, não teria isso. Mas por que esse pensamento? Entendeu? É isso daí que não tem nada a ver. Então, por Não é exemplo, uma se é mulher um cara comum para comum. colocar ali. Você entendeu? Eu entendi o que você tá falando. Não tem nada a ver isso aí. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Não, não tem, não tem. É alguma coisa cortando o som. Pronto, tá arrumado aqui. É até absurdo a gente falar, mas assim, a gente, como ser humano, tem que melhorar muito, hein? Eu não tô conseguindo te ouvir. Tem alguma coisa cortando o som. Ah, peraí. A gente, como ser humano, tem que evoluir muito, hein? Muito, todos os dias, né? O mundo precisa evoluir, nós, como parte desse mundo, precisamos evoluir dobrado. Dobrado, Não, porque não como eu quero. falei no começo da nossa conversa, né, aqui nesta resenha. Enquanto houver mundo, sociedade, vai existir o preconceito. O preconceito vai existir nas pessoas. As pessoas vão se criar com o preconceito, as pessoas vão desenvolver a cada dia o Verdade. preconceito. Né? Está na essência familiar do amor, do preconceito, do ódio, da caridade, da bondade. Está no seio da família. Está no seio da família. A gente, como LGBT, tem muitos pontos que parece absurdo quando essa tal sociedade aponta. É a questão de você montar uma família, de você ter uma família, de Sim, você educar um filho, né? De que é, você que é, que é educar normal. justamente. Então, mas o filho educado, eu acredito muito pela comunidade, pela sociedade, pelo casal LGBT ou simplesmente por uma pessoa LGBT, ele tem um comportamento diferenciado. Ele tem um comportamento diferenciado. Apesar que as pessoas ainda têm aquele estigma. Será que ele também não vai ser isso? Será que ele também não vai ser aquilo? O filho criado por um casal de gay, ele não vai ser gay, né? As pessoas da tal sociedade, elas têm ainda esse pensamento, existe esse pensamento. E é todos os dias a gente está aí mostrando que não é dessa forma, que ninguém é criado para ser isso ou aquilo. As pessoas evoluem por conta própria. Vem a sua personalidade é formada, mas ela vem de si, né? Então as pessoas não, Adel, as sabe? pessoas não pulam. Adel, puta, mano, eu fico pensando, né? Mas será que as pessoas evoluem mesmo, mano? Eu fico perguntando, é porque assim, eu não sou um cara preconceituoso, velho, nunca fui, meu, e assim, eu fico triste de ouvir certas coisas que às vezes a gente ouve conversando com vocês, sabe? Porque assim, eu fico imaginando o quanto vocês passaram por constrangimento, o quanto ainda passa, Passa, o enquanto quanto passa. escuta, o quanto escuta piadinha, né? Uhum. O quanto ainda vai escutar certos tipos de brincadeira. E assim, para que qual a finalidade? É isso que eu não entendo. Porque você mesmo, uma diretora, uma pessoa que estudou, quantas outras trans não tem faculdade, não estão em cargos altos. Mas já vê a Erika Hilton que está lá na Câmara defendendo a categoria, né, LGBT, e eu fico imaginando, né, o quanto será que ela não escuta lá dentro? Não, não escuta. Porque a gente vê as flores que é mostrada, né? Mas a gente não sabe os espinhos que tem lá dentro. Que ela pisa, que ela é machucada, né? Que são atingidas, né?
A gente vê e acha que realmente é só flores, que é o que a gente vê, é aquela filmagem, é aquele cenário, mas Sim, sim. sabe ela as guerras que pega lá dentro, né? Sabe ela o que passa lá dentro, né? O que Verdade. ela escuta porque a gente sabe que escuta, a gente sabe que existe o preconceito ali dentro. Dentro da lei existe o preconceito. Dentro dos homens da lei, como a gente costuma dizer, existe o Uhum. preconceito, né? Ali está o preconceito. Então, sabe elas o que passa por trás dos bastidores, né? Que é o que elas passam lá, que é o que elas vivem lá. A gente vê só a maquiagem, a cara bonita, aquele apertar de mão, o sorriso no rosto, mas sabem elas o que tem passado por trás dos bastidores, né? Porque não é Verdade. o mar de Sim, rosa não existe. verdade. Isso eu concordo. Não existe mesmo. Hoje, qual que você acha o melhor país fora o Brasil que acolhe as mulheres trans, as travestis e que dão oportunidade tanto profissional quanto para estudar, quanto para ter uma vida digna, uma vida normal? Olha, eu acho que a Europa é muito aberta para tudo isso. Eu Qualquer acho que. país, Oi? qualquer país europeu. Isso. Lá dentro, eu acho lá tudo muito aberto. Eu tenho várias amigas e elas falam muito bem da Europa, né? Para a comunidade LGBT, para você trabalhar. Brasileiras que foram para lá. Sim, brasileiras que foram para lá, para você ser o que você, uma profissional, para você. Eu tenho muitas colegas que elas trabalham com cabelo, com beleza. Lá Ah, que dentro, legal. elas trabalham com cinema, elas trabalham com programas que é abertamente, né? Lá é uma coisa também. Então, assim, tudo é muito comum. O Charles Então, eu colocou acho. aqui Suíça. Oi? Sim. O Charles colocou Suíça. Suíça. Mas eu acho que todo aquele povo, todos toda a Europa em si, eu acho que o bolo da Europa em si é muito mais fácil de você viver. Eu acredito que ainda seria melhor, na minha meu ponto de vista, ainda seria melhor do que viver nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos de si, para a comunidade LGBT lá, é mais aceitável, é mais fácil você ser LGBT na Europa. Toda a Europa, eu falo, não E só nos Estados Unidos, não. eu acredito que não. Eu acredito que Deve viver, ser. Você acha que é o mesmo grau de dificuldade do Brasil? sim, muitas coisas são mascaradas nos Estados Unidos, mas a Europa em si é muito aberto. As pessoas vivem muito para o trabalho. Eu acredito que na Europa as pessoas vivem muito para o trabalho. Então, assim, você tem toda a liberdade de ir, vir, de ser e não ser. Apesar que os Estados Unidos é muito aquela questão, né? Em qualquer lugar dos Estados Unidos, você mal conhece o seu vizinho, que as pessoas vivem uma correria. Sim, mas a Europa é Verdade. muito mais aberta em questão de você ser LGBT. Tanto que você vai sempre falar, mora onde? Mora em tal lugar. Mora onde? Eu moro em tal país. Mora onde? Eu moro em tal cidade. Onde fica? Na Europa. Na Europa. Na Europa. Então, assim, aquela bota assim, não é à toa que lá no mapa, quando eu estudei, ainda se ensinava que todo aquilo ali era um formato de uma bota. Então, já é o A chamado Itália, LGBT. Ah, sim, então aquilo ali já é o chamado LGBT, é o mundo da moda. Quando você fala da Itália em si, aí você sim. vai falar da É da moda, bota. do luxo, né? Então tudo Sim. aquilo ali é chamando você para viver aquela liberdade que você tem. Eu tenho outro olhar quando eu vejo tudo aquilo, quando eu me deparo com as reportagens, com as cenas, com as colegas que vivem lá. Então, assim, eu acredito que a gente tem mais liberdade lá, né? Para quem vive lá. Para quem vive lá, para quem é de lá, para quem nasceu lá, para quem se formou lá, para quem é de lá. Né? É diferente da gente que nasceu aqui, que vive aqui, que quer continuar aqui. A gente luta pelos mesmos objetivos, porém eu acho que de forma diferente. Acredito que de forma diferente. Eu acho que, né, não somente o público LGBT, mas assim, qualquer pessoa gostaria de ir para a Europa. Eu mesmo também eu gostaria, né? Porque assim, é, eu acho que lá você tem uma melhor oportunidade para você conseguir algumas coisas, né? Que aqui no Brasil é meio que complicado, né? Quando eu falo assim, conquistar coisas, né? Tipo, a gente vê que lá as pessoas trabalham muito, isso é um fato. As pessoas trabalham muito, só que as pessoas trabalham muito e elas têm
um aporte financeiro melhor, né? Aqui no Brasil as pessoas trabalham muito para comer à Morrem de noite, trabalhar, né? Para trabalhar durante o dia e comer à noite. é comer à noite, é Trabalhar. simplesmente isso. Você come o café e trabalha para comer a janta, né? É No isso mesmo. Brasil é isso. E não sobra. E O não que é só. mais engraçado E, é ó- que e nunca olha que sobra. E olha que eu acredito que nós somos o país a qual o governo ele dá vamos, talvez seja até pejorativo o que eu vou dizer, mas ele dá muita colher de chá ao povo com essas questões de programa, né, programa assistencial do governo para a população mais carente. A gente não vê muito isso fora. Não É, tem na isso. Europa eu não vejo isso não, Não verdade. tem isso Verdade. fora, né? Até o SUS, eu costumo dizer que é um dos melhores planos de saúde que a gente tem aqui. Os Estados Unidos é riquíssimo. Você não tem uma saúde de graça como a gente tem, paga pelo governo. Não tem isso nos Estados Unidos mesmo. Então, assim, essa comodidade que a gente tem aqui, que deveríamos ser ricos em relação a isso, nós somos pobres em relação às outras coisas comparadas aos outros. Com Hum. certeza. Não sei se Concordo, você está concordo em conseguindo, gênero e grau. né? Então, assim, a gente tem muitas riquezas dadas, pelo qual a gente tem o nosso povo é cômodo, é preguiçoso, é cômodo, é É. preguiçoso, né? Então, assim, tudo isso é uma escala de número maior que você não vê fora, você não vê fora. Os outros países, os vizinhos ou não vizinhos nosso, eles não dão essa comodidade à população, eles não dão essa liberdade à população, né? Então, assim, a gente chega lá fora e vê que tudo é diferente, soa diferente, o ar é Sim, diferente, as coisas são diferentes. Não só o idioma quando você chega, mas quando sim, você sim. passa a viver, eu acredito que tudo é diferente. Você se choca com a realidade, ao qual você diz, meu Deus, mas isso no Brasil é tão fácil. No Brasil a gente chama por esse nome, isso aqui, lá é grátis, o governo dá, as comunidades têm, lá não tem. E a gente morre de trabalhar, porque o Brasil é uma terra de gente que trabalha. É uma terra de gente que gosta de trabalhar, apesar dos acomodados. Mas a gente tem um povo que gosta de trabalhar. A gente tem uns estados dentro do país que é de pessoas que são do trabalho, que Sim. nasceram, acho que, para E trabalhar, faz né? acontecer, Então, né? faz acontecer da sua forma, do seu jeito, na sua realidade faz acontecer. E muitas vezes lá fora elas não precisam trabalhar tanto assim para ter, porque o Verdade. sistema é diferente do nosso, né? É diferente do nosso. Mas enquanto Verdade. comunidade LGBT, eu ainda acho que a facilidade para se viver está lá. Com certeza. E, Del, eu tenho uma coisinha para te falar, uma coisa muito importante. O papo é tão bom que já passou uma hora. Ah, já passou uma hora, foi? Passou. E Eu você nem nem vi. percebeu. E nem Não, eu. não percebi. Nossa, mas parece que a gente começou agora. É verdade. Eu queria te agradecer muito aí por você ter cedido um pouquinho do seu tempo, vir falar um pouquinho da sua história aí de vida, das suas trajetórias. E quero que você fique à vontade para você deixar suas redes sociais aí para a galera seguir o seu perfil. Ah, sim. Eu tenho o meu Instagram, Del Silva, Del com dois L, Del Silva. É o meu Instagram. Ah, eu que fico maravilhada com o seu convite, com esse momento, com essa hora que eu achei que é agora que íamos nos primeiros 10 minutos, né? Acho que é porque eu falo muito também. Eu sou uma pessoa muito tagarela, então eu falo muito. Mas eu que fico maravilhosa, imensamente, eu fico imensamente grata pelo convite, foi maravilhoso esse tempo com você, com todos esses que estão aí a nos assistir. Né? Eu só tenho a agradecer, foi maravilhoso. Apesar que foi, eu pretendo voltar outra vez, tá? Pretendo Com ganhar mais. certeza. É, eu quero que vocês que vão ver a live depois sigam lá o perfil da Del, né? Curtam, comentem, postem, deixem seus comentários lá no perfil dela lá.
E sigam também a nossa plataforma, tá? A live com os atletas e artistas está aqui no Instagram. Se inscreva no nosso canal do YouTube lá, deixe seu like, ative o sininho. E também a gente tá com os cortes no TikTok, Kawaii, Twitter e Facebook. Estamos tudo junto e misturado. Del, um abraço, um beijo forte aí, um abraço no coração. Foi muito Fica bom com te Deus. conhecer. Obrigada pela Tamo junto. oportunidade. Cheiro, fica com Deus, tá? Tchau.